Aí até cortar é um pouquinho mais difícil, né? Dá para cortar também, é claro. Olha, gente, eu vou ter que fazer um comentário aqui, né? Enquanto o professor Gabriel está tentando ali. A filha dele está aqui, temos mais uma menina, uma criança no nosso curso do Ministério Infantil. É a Sara, né? Dá um oizinho aí, Sara, tudo bem? Oi, Sara. Oi. Oi, tia Débora. Oi, filha, tudo bem? Oi, papai. Marta, nós estamos online no Facebook, tá? Então, eu acho que se você quiser começar, daí pode fazer as devidas introduções, aí eu mando mensagem para o pessoal, um e-mail aqui avisando para acompanhar na página da faculdade lá, tá? Para os que chegarem Perfeito, depois, então. boa noite a todos, sejam bem-vindos. Agora eu já passo a palavra para ti, Martinha, tá? Para dar Tá orientação. ótimo. Eu vou pedir ajuda para alguém da Jufemi, tá, meninas? Entrarem lá no Face da faculdade, já que pode fazer isso, entrar no Face da faculdade e estar encaminhando nos nossos grupos, né, dizendo que então nós não estamos mais no YouTube, mas sim no Facebook. Então, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Marta, eu sou missionária, né, secretária executiva do Ministério Jufemi. Alguns de vocês me conhecem, né, nos conhecem, pois fazem parte da Convenção Batista Pioneira. Mas, graças a Deus, né, esse curso teve uma aceitação muito legal, pessoas de vários lugares do nosso país participando. Então, gente, agora é o momento. Eu faço, né, liberar câmera, liberar microfone, aquela bagunça, mas hoje nós vamos fazer um pouquinho mais rapidinho, então todo mundo aí, quando eu falar o 3, eu quero vocês só dando um tchauzinho para ficar bem bonitinho para a foto, tá? Vamos lá, gente. 1, 2, 3, oi! Tá? Sua interação em tempos virtuais, né? Nós esperamos que esse curso seja muito edificante para a sua vida. Ele faz parte, né, de uma parceria entre o nosso Ministério de Mulheres da Convenção Batista Pioneira e da Faculdade Batista Pioneira. Então, muito obrigada, né, ao professor Gabriel, à faculdade, né, em extensão, ao pastor Clayton, né, por essa oportunidade de estarmos fazendo junto este treinamento. Então, pessoal, esperamos que seja uma bênção na sua vida. Esse é o módulo 1, e na semana que vem nós teremos, então, o módulo 2 do nosso treinamento. Então, é algo imperdível, já coloca na sua agenda, se prepara para estar aqui conosco, com certeza será muito edificante, tá bom? Quero convidar você, então, para nós estarmos orando e estarmos entregando este momento ao Senhor, tá bom? Abaixe sua cabeça e vamos estar orando. Feche os teus olhos. Pai querido, muito obrigada, porque mesmo longe nós podemos estarmos juntos, mesmo longe nós podemos estar aprendendo, compartilhando, nós podemos estar crescendo também, ó Deus, ministerialmente. Obrigada por esta oportunidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor também tem levantado a Faculdade Batista Pioneiro, o Ministério da Jufemi, para servir as igrejas locais. Então, Senhor, nós entregamos este momento na Tua presença, que seja algo desafiador, que seja algo que
nos constranja, que seja algo que nos faça, Senhor, termos cada dia mais vontade de investirmos nas nossas crianças. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Amém, gente. Então, eu quero, sem mais delongas, né? Para quem não me conhece, eu quero que você saiba que eu gosto de falar muito. Mas hoje não é, a palavra não é comigo, né? Hoje nós queremos apresentar para vocês a nossa professora, né? Que é a coordenadora do Ministério Infantil, né? Do Ministério da Jufemi. E ela vai estar, então, transmitindo a palavra, né, o conteúdo neste momento. Quero apresentar para vocês, então, a Stephanie Lavarda. Stephanie, fale um pouquinho para nós, né, quem é você e tudo mais. E eu quero aproveitar, gente, e falar assim, se você tiver alguma dúvida, tá? Coloque ali no chat, se a gente não conseguir responder hoje, né, se não tivermos tempo, depois nós podemos estar anotando e compartilhando, quem sabe, até na semana que vem. Tá bom, pessoal? Um abraço e bom treinamento a todos. Tá, boa noite. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Stephanie Lavarda, Marta já me apresentou. Sou esposa do Ricardo Lavarda e hoje nosso ministério está sendo aqui na Igreja Batista em Santa Rosa, tá? Então, tudo certo? Posso começar, Martinha? Gabriel? Posso? Então tá, vou compartilhar a tela com vocês, para que eu tenha alguns slides para mostrar. Só um pouquinho. Pronto. Então tá, hoje nós vamos conversar então sobre a estrutura educacional do Ministério Infantil, bem em geral. E eu acho que uma maneira legal da gente começar a falar sobre o Ministério Infantil é falando sobre o nosso testemunho, né? Eu me converti quando eu tinha 10 anos de idade, numa escola bíblica dominical, e foi um tempo bem legal, porque os meus pais não eram cristãos. E então eu pude conhecer mais a Deus através da vida da minha igreja mesmo, né? Então uma amiga da minha mãe me convidou para estar junto e para a igreja. E aí eu gostei tanto e comecei a ir. E me simpatizei, estando sempre junto. E o que mais me chamou a atenção foi quando em uma escola dominical o professor perguntou assim para mim, né? Alguém tem dúvida da salvação? E naquela semana eu tinha passado a semana me perguntando se realmente eu cria em Jesus. E nesse momento foi onde Deus me tocou, falou comigo, e eu falei, Deus, eu amo o Senhor, e eu preciso ter um tempo para decidir, né? E aí foi quando eu falei, agora eu vou tirar todas as minhas dúvidas. E foi onde Deus falou comigo muito no coração, falando que aquele era o meu dia. Então, foi quando, numa escola bíblica dominical, Deus falou muito comigo e foi quando eu decidi ter o meu momento com Deus, né? E o que me marcou muito é que, mesmo sem os meus pais, eu consegui me achegar a Deus, né? Então, Deus não tem barreiras para o seu poder e o seu agir, tá? Por isso, eu queria começar falando com vocês sobre o tempo... deixa eu só tirar a barra aqui para vocês enxergarem melhor. Aqui. Eu queria conversar com vocês sobre o tempo de conversão, a idade de conversão, que fizeram uma pesquisa num livro publicado pela Moody Press. E ali dizia que 85% das pessoas se converteram nessa faixa etária de educação infantil e para adolescência, né? Que é dos 4 aos 14 anos. E depois, de 0 a 3 anos, 1% apenas, né? De 15 a 30 anos, 10%. E acima de 30 anos, 4%. E isso nos faz questionar. Nós, como igreja, temos investido mais tempo
em qual idade, né? Olhando essa pesquisa, pensando, onde nós como igreja tem investido? É mais em adulto? Provavelmente, né? Porque muitas vezes vemos o pessoal da terceira idade sem tanto valor, depois criança, não, é só criança. Fica com ela quando passar durante o culto, não, tudo bem, elas quase não entendem. E através dessa pesquisa a gente consegue ver que não é bem assim, né? Que o maior porcentagem das pessoas nessa idade de 4 a 14 anos. Eu vou colocar para vocês verem um vídeo muito legal, falando sobre o Ministério Infantil e sobre a nossa disposição de investimento e tempo para o Ministério Infantil, tá? Então, eu peço que vocês prestem atenção nesse vídeo, espero que todos consigam ouvir também. You'll find us laughing, playing, Singing and talking. You'll find us hurting. lying, fighting, and crying. You'll find us in homes. In schools and in shopping centres. You will find us in parks, on the street and in churches. We are your children. Your youth and your responsibility. The call of the world continues to weaken the influence of our families and the church over us. It is becoming harder and harder. For us to hear the message of God's love The time is right for a decade-long emphasis on the children and youth of our world. We don't need another program. We don't need more events or church camps We need a church that will minister to us and incorporate us into the church family. through a wide variety of means and methods. We want and need opportunities to minister to others in ways consistent with our ages, abilities and spiritual gifts. We can serve in lots of ways. We can pray for our neighbours. We can help others to feel they belong. We can learn to play our part. We can even help make decisions. We are disciples in training, not disciples in waiting. Please don't underestimate us. We are the church of today And the church of the future. But you're in danger of losing us. You're 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 losing us. Losing us. Will you do whatever it takes to reach us? Will you set aside your differences and meet us where we are? Will you teach us how to live? We are within your grasp. You can help change our lives. Please take time to share Christ with us. Because in 10 years I'll be 19. I'll be 20. I'll be 19. Because in 10 years I'll be 16. I'll be 24. 10 years I'll be 16. I'll be 17. Because in 10 years I'll be 14. I'll be 18. I'll be 23. I'll be 18. I'll be 20. We'll be 16. The question is, The question is, The question is. The question is. the question is, The question is. 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 in 10 years, will you have made a difference? Mateus 19:14 disse: Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. E a pergunta hoje é: será que nós estamos deixando ou facilitando, né? Aplanando os caminhos para que as crianças conheçam a Jesus? Será que nós estamos fazendo a nossa parte como igreja, como ministério infantil, ou simplesmente como membros que se interessam por essas crianças, né? Então, continuando, vamos começando então. Agora é hora de colocar a mão na massa, se você tem os seus cadernos, agora é a hora, tá? Então, o que é necessário ter para formar um ministério infantil na sua igreja, onde você está? Primeira coisa que você precisa ter é a Bíblia. Ela é a nossa base. Sem ela, não é ministério infantil, tá? Então, sem a Bíblia, que é a base para tudo, a gente não consegue fazer nada. Você pode ter o melhor método, a aula mais divertida, você pode ter
os melhores professores bem treinados, mas se você não tiver a Bíblia, não é ministério infantil. Ela é a base para a salvação e transformação das nossas vidas e das vidas das crianças. E ela precisa trabalhar primeiro nas nossas vidas, para depois a gente poder investir na vida de outros. Nós precisamos entender que a Bíblia, além de falar conosco primeiro, mesmo nós preparando uma aula para berçário, é o mesmo conteúdo. Quando nós estamos estudando numa IBD de adulto, quando nós estamos tendo nosso tempo de devocional em casa, a única coisa que muda no nosso ensino infantil é que ela é feita de um jeito, passada de um jeito mais dinâmico, divertido. Mas sem ela, nós não temos a base, né? É igual você construir qualquer coisa. Sem a base, não vai sair nada. Por isso, a gente tem que entender que se nós nos preparamos mais ou nos dedicamos mais para ensinar a Bíblia para os adultos, nós não estamos valorizando o conteúdo da Bíblia, que é o mesmo, né? Eu preciso entender de quem eu estou falando. Para adulto ou para as crianças, estou falando da palavra de Deus, do caráter de Deus, do próprio Deus. Por isso que em 1 Timóteo 4:6, eu fiz uma resumida ali, né? Diz: se você transmitir essas instruções, que são as Escrituras, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ordene e ensine estas coisas. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. 2 Timóteo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus ela é suficiente para aquilo com que ela se propõe. Tá? Então, a Bíblia, a gente não precisa mais nada. Ela é perfeita e completa para o ministério infantil, para a nossa salvação, para a nossa transformação, para a nossa maturidade. Por isso, nós temos que nos dedicar para estudar, nos dedicar para praticar e nos dedicar para ensinar a outros. Outra coisa que nós precisamos também é de crianças. Ministério infantil sem criança não é ministério infantil, né? Nós vimos que naquele versículo que eu li ali no começo, Jesus valorizava as crianças. Se Jesus valorizava, quem somos nós para não valorizar? Em Marcos 9 diz o seguinte: quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Jesus perguntando para os discípulos. Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Então, Jesus foi bem claro na valorização das crianças aqui. Então, Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Não é que façam discípulos adultos, né? Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, a palavra de Deus, como nós vimos, ela é a nossa base e também nós devemos ensinar para todas as pessoas, de todas as faixas etárias, né? Não só para adultos, mas para as crianças também, que esse é o mandamento de Jesus Cristo. E devemos entender que as crianças, elas têm uma capacidade enorme de aprendizado. A gente tem que entender também e aproveitar que elas aprendem rápido, como elas também são extremamente receptivas. Acredito que com essa característica que a gente vê quantas crianças se converteram nessa faixa de 4 a 14 anos.
E elas também são pecadoras. Então, não temos que só passar tempo com as crianças, porque nós precisamos entender que, além delas serem alvo do amor de Deus, da salvação, porque elas são pecadoras, Deus também fez elas com todas as capacidades, e cada fase da criança, ela necessita de uma necessidade maior, e entendendo que a Bíblia é suficiente para todas as necessidades, que faça entender quem Jesus Cristo é, quem Deus é, a criação do mundo, qual é a visão que ela tem de mundo, né? Tudo isso junto, a Bíblia passa isso para nós. E outra coisa que nós precisamos para o Ministério Infantil é o professor. O professor, ele tem que estar preparado, pois a criança, ela é muito exigente e ela demonstra isso, né? Os adultos, quando a gente ensina adulto, eles ficam quietinhos. Se tá chato, você não vai saber, eles são extremamente discretos, mas as crianças não. As crianças, elas mostram quando elas não estão felizes, quando a aula não é bem preparada, elas começam a abrir a boca, elas começam a se mexer na cadeira, umas começam a escorregar, né, também, da cadeira. Então, as crianças, elas demonstram se a sua aula tá boa ou não, né? A sala te avalia. Se você olhar para a sala, todo mundo tá com cara de sono, se é criança, você já sabe que a sala não foi muito bem, porque os adultos disfarçam. Eles olham no relógio, daqui a pouco acaba, vou aguentar mais um pouquinho. Mas as crianças são totalmente diferentes, por isso que nós temos que estar mais preparados para falar com as crianças, preparar uma aula com criança do que para adultos. Né? Mas lembrando que, como o conteúdo é o mesmo, nós devemos falar da mesma forma, só que de jeitos diferentes. O que a Bíblia fala sobre como tem que ser o professor? Se o professor, se Deus deu o dom para ele de ensino, ensine, né? Se é ensinar, ensine. Simplesmente é isso que a Bíblia diz. Se Deus te deu o dom, use-o na proporção da fé que Deus te deu. Colossenses 1:28 diz, nós proclamamos, advertimos e ensinando. O professor precisa fazer esses três, proclamar, advertir e ensinar com toda a sabedoria. E o nosso propósito é para que a gente ofereça, apresente essas crianças perfeitas em Cristo, né, para a edificação delas. Também 1 Pedro diz que cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com que força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, se o seu dom é servir, sirva com o ensino da palavra, na preparação do lanche, na preparação de recursos visuais, de artesanato. O professor, não necessariamente para você trabalhar no Ministério Infantil, você tem que estar na frente ou dentro de uma sala de aula dando aula. Né? Existem várias maneiras de você estar envolvido no Ministério Infantil sem estar em sala de aula. Então, o maior inimigo do excelente é o bom. Porque a gente pensa, eu consigo fazer isso. É tranquila essa aula para mim. Já dei essa aula tantas vezes, a parábola do bom samaritano. Nossa, nem preciso pensar. Mas quando nós nos acomodamos como professores, nós nos acomodamos como cristãos, e Deus fala que a gente tem que ter em processo contínuo, né, de crescimento dele, não só através do crescimento espiritual, mas também no crescimento de dinâmica, de didática, de saber como tem que ensinar a Bíblia. E é muito legal ver que em 2 Timóteo, ela fala simplesmente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora do tempo. Então, a nossa função como professores é pregar a palavra de Deus. É estar preparados, conhecer a doutrina, né? E apresentar-nos a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra de Deus. Então, não é o professor que é o mais carismático. Tudo isso vem junto, né? A gente tem que fazer a nossa parte em cada uma dessas áreas. Mas o principal é pregar a palavra e manejar corretamente a palavra da verdade. Né? E aqui não é só saber.
Aqui é saber, fazer e ensinar, né? São as três áreas. E o professor, ele deve ser o exemplo vivo do que ele ensina. E para isso deve estudar e tentar praticar pela graça de Deus antes de ensinar. Por isso, nós, como professores, precisamos entender que começa em nós, né? A começar em mim. Precisamos aprender o que Deus fala para nós, para que a gente possa viver e os nossos alunos veem em nós o evangelho na prática. E o principal de todos eles é o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque ele é o agente educacional, ele que ensina, né? E ele é quem transforma, o potencializador da transformação. Então, não adianta eu só saber da Bíblia se o Espírito Santo não agir. Então, vamos ver o que João 14:16 diz sobre o Espírito Santo. Jesus diz: e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disser. Então, é o Espírito Santo quem ensina, é o Espírito Santo quem faz lembrar o que Jesus ensinou. João 16:7-15 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então, é ele quem transforma corações, é ele quem convence do pecado, da justiça de Deus e do juízo. Mas quando o Espírito Santo, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, é o Espírito Santo quem nos mostra e nos faz entender a palavra dele. Howard Hendricks, no Ensino para Transformar Vidas, ele diz: se quisermos ensinar aos outros, precisamos primeiro pedir a Deus que ele nos ensine. Ele deseja abençoar outros por nosso intermédio, mas antes é necessário que nos abençoe, que opere em nós, quer usar-nos como instrumentos seus, mas primeiro precisa purificar-nos e afiar-nos para que sejamos uma ferramenta útil nas mãos dele. Então, Howard Hendricks, ele faz uma conclusão de tudo isso que nós falamos sobre o professor. E em Lucas 2:52 diz que Jesus também cresceu, né? Cresceu em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. O nosso crescimento como cristãos precisa ser completo, inteiro, na área espiritual, né? Então, Jesus crescia em graça, na área social e emocional com os homens, ele crescia fisicamente, né, em estatura, e também ele crescia em sabedoria intelectual. Não é só achar que vamos crescer em conhecimento da palavra de Deus, que é o suficiente. Precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus e nós também crescermos, né, nessa prática, nesse dia a dia, na sabedoria, na maturidade. E devemos também ser comprometidos com Deus, com sua palavra e com sua obra. E isso inclui o nosso estudo, o nosso serviço e a nossa comunhão, né? Que é o tripé da maturidade. Os três. É você ser maduro no estudo da palavra de Deus, no serviço, na obra de Deus, né? E na comunhão com Deus. Precisamos primeiramente receber para ensinar. Então, não tem como eu querer ensinar a palavra de Deus se antes eu não recebi. Por isso que também ensinar crianças não é fazer de qualquer jeito, né? Porque você está ensinando a palavra de Deus, falando sobre o caráter de Deus. E ele tem valor total. Não é só porque com criança tem que ser diferente. Segunda parte, o que é necessário para organizar. Então, nós já vimos o que é necessário ter do Ministério Infantil. Agora, vamos ver o que é necessário para organizar o Ministério Infantil. Preciso conhecer o contexto geral. Não tem como eu ensinar sem conhecer o público, né, que vai estar ali.
Esse contexto geral é o local, a estrutura. Se é uma igreja que tem uma estrutura grande, eu consigo fazer determinadas atividades. Se é uma igreja pequena, não. Se eu tenho um material, eu uso ele de uma certa maneira. Se eu tenho um material diferente, eu uso outro material. Então, conhecer o que você tem, a estrutura, o local, o social do local que você está, da igreja, é muito importante. Porque como eu vou fazer uma boa aplicação sem eu conhecer realmente as pessoas, os meus alunos, né? Então, não adianta eu falar para uma sala de maternal, 2 e 3 anos, falando, olha, gente, vocês têm passado muito tempo no celular, quem isso tem demonstrado? Quem vocês têm investido tempo? Para eles não faz diferença nenhuma, né? Mas para um pré-adolescente faz totalmente diferente, porque eles estão envolvidos dentro. Então, essa característica, esse contexto, esse social, a gente precisa entender. E isso inclui também a idade deles, no como eles aprendem, como são os nossos alunos, né? Qual é a faixa etária, o que chama a atenção deles, o que é atrativo para eles. Porque eu não posso ensinar a palavra de Deus como algo chato, né? Vou chegar lá na minha sala, abro a revista e começo a ler a revista. Gente, isso é extremamente chato, né? E as crianças não gostam disso, muito menos para adolescentes, né? E então nós precisamos entender que eu preciso conhecer o meu público-alvo para chegar da melhor maneira, para que a aprendizagem da palavra de Deus seja entre mais profundamente, mais facilmente no coração dessas pessoas, desses alunos, dessas crianças, né? E a palavra de Deus não é chata. A gente lê a Bíblia, a gente vê como Deus foi criativo. Jesus usou parábolas, né? A gente tem também toda a questão de Isaías, Jeremias, como eles usavam todas as figuras, né? Eles se amarrando, mostrando para o povo. Eles não só falavam e iam embora. Então, tinha toda essa ilustração, era muito visual. Então, nós precisamos conhecer como o nosso aluno aprende, de acordo com cada faixa etária, né? Que nós vamos conversar sobre isso no próximo módulo. E qual é a melhor maneira de ensinar esses alunos, né? Além de conhecê-los também. E aí você pergunta, mas Stephanie, e quando a gente conhece aquele aluno que é indisciplinado? Aquele aluno que parece que todo mundo fala, ninguém dá jeito. Como que a gente fala com esse aluno? Primeiramente, nós precisamos entender qual que é a nossa função como professor. Então, nós, como professores, estamos para ensinar a palavra de Deus. Não é para disciplinar aluno, né? Então, o nosso ensino, Deus vai cobrar de nós como professores de ensinar a palavra de Deus. Por isso que nós temos que andar junto com os pais. Se um aluno está interrompendo a minha aula e não permitindo que eu ensine a palavra de Deus, o que eu tenho que fazer? Chamar os pais. Porque os pais são os instrumentos de Deus para a disciplina e educação dos filhos dele. Claro, vai chegar uma hora que eu vou chamar atenção. Mas se tiver um momento que eu não consigo dar a minha aula que eu preparei, ensinar a palavra de Deus que eu estou para isso, eu preciso chamar os pais. E eu preciso falar para os pais, tá bom? Porque é a responsabilidade dos pais ensinar os filhos como se comportar, né? E tudo isso junto. Então, o que isso acontece conosco? Primeiramente, tira um peso enorme nas nossas costas, né? Por saber que Deus não vai nos cobrar daquele aluno indisciplinado. Segundo, nos faz ter mais, como a palavra agora, nos unir mais os pais, para estar junto com eles, né? Nós não vamos ignorar a criança, nós queremos ajudar essa criança a voltar para a sala de aula, né? Depois de conversar com os pais. Por isso também é muito bom ter auxiliares na sala, né? Dependendo da idade, para que os pais entrem junto e para que a gente possa ter essa ponte, né? Essa comunicação com os pais. E outra coisa, eu já vi muitos professores que estão desgastados por causa de alunos indisciplinados, né? Quando nós entendemos o nosso papel, que é ensinar a palavra de Deus da melhor maneira possível e passar para os pais essa parte de
de disciplina, de chamar a atenção, de poder, nessa questão de perdão, é muito importante, porque isso tira um peso enorme das nossas costas, né? Como eu falei. Por isso eu queria falar para vocês uma história muito legal, e é a história do testemunho do Howard Hendricks, desse livro que eu indiquei para vocês, Ensinando para Transformar Vidas. Nós precisamos ganhar os nossos alunos, né? Principalmente os indisciplinados. Olha o que Howard Hendricks disse. Nessa cidade, havia um homem chamado Walt. Ele cursava apenas até a 6ª série. Certo dia, ele disse ao superintendente da escola dominical que queria ensinar em uma classe. O outro replicou: ótimo, mas no momento não temos uma classe para você. Como Walt insistisse, o superintendente disse: bom, então você terá que sair por aí e arranjar alunos. Todos que você convidar e trouxer aqui serão seus alunos. E Walt saiu pelo bairro. Na primeira vez que se aproximou de mim, eu estava jogando bolinhas de gude na calçada. Garoto, disse ele, gostaria de ir a uma escola dominical? Não me interessei nem um pouco. Se tinha nome de escola, não poderia ser coisa boa. E ele continuou: que tal um joguinho? Só nós dois. Aí a conversa já era outra. Pusemos-nos a jogar e passamos uns ótimos momentos ali. Embora ele tivesse ganhado tudo de mim. Mas àquela altura eu seria capaz de segui-lo aonde me levasse. Walt conseguiu reunir 13 garotos do bairro para formar sua classe de escola dominical. 9 deles eram filhos de casais separados. Hoje, 11 desses meninos, acham-se engajados no serviço cristão em tempo integral. Para ser sincero, não seria capaz de citar muita coisa do que ele nos disse, mas dele próprio posso dizer que muita coisa, porque aquele homem me amou por amor a Cristo. Que diferença, né? Um homem fez simplesmente por viver e ensinar a palavra de Deus e amar como Cristo amou. E como nós dissemos, o Espírito Santo quem convence, o Espírito Santo quem fez a obra, né? Ele apenas foi um instrumento útil nas mãos dele. Então, nós precisamos ganhar este aluno indisciplinado para que ele conheça a Cristo e tenha um exemplo do que é viver a palavra de Deus na prática. Okay? Escolher o material. Qual é o melhor material? Mas, Stephanie, qual é o currículo? Como eu não posso deixar com que seja chato? Primeiro, o nosso melhor material é a palavra de Deus. É a Bíblia. Não tem material que seja melhor do que a palavra de Deus. É ela quem transforma, é ela quem limpa, ela quem faz todo o processo de transformação e salvação é através da palavra de Deus, tá? O material, ele pode vir como um auxílio, né? Mas ele tem que estar pautado no que a Bíblia diz. Precisamos avaliar todos os materiais que nós usamos de acordo com a palavra de Deus. Não posso usar qualquer material. Mas qualquer material que ensine fielmente a palavra de Deus é um material válido. E, infelizmente, muitas vezes a gente acha que o material tem que ser totalmente completo, né? Palavra por palavra, nos dando a entender todas as coisas, de falar assim, agora pergunta isso, agora faz aquilo, agora pula, agora não sei o quê. E não é assim. Mesmo que o material seja todo completo, nós precisamos adaptá-lo ao nosso contexto, como nós falamos ali, conhecer o contexto geral. Porque a sala de aula tem uma característica específica, ok? Então, nós precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus e as pessoas com que a gente vai ensinar, as crianças, né? E esse material, ele vem como um auxílio para que a gente possa ensinar da melhor maneira essa palavra de Deus, só que com uma adaptação, tá? Quarto, saber quem irá assumir a classe. E aí entra como eu vou achar uma pessoa capacitada para assumir a classe. Como tem que ser esse professor? Primeiramente, ele tem que ser cristão. Não é qualquer um não vai para ser professor, né? E essa parte da mão de obra do professor, de estar em sala de aula, do serviço, de estar lá, né, sempre, né, constantemente, ela é a parte que
que a gente percebe que é a mais dificuldade. É ter professores capacitados para ensinar a classe tal. Ou professores que amem estar, ou que se dispõem a estar em tal lugar. Por isso, nós precisamos ter treinamentos constantes. Porque nós nunca vamos saber quando uma professora vai ficar grávida e vai ter que sair, se ausentar. Nós não sabemos quando a pessoa que está envolvida no Ministério Infantil fala, olha, eu entendi que esse não é o meu dom, não é o meu talento. Deus não me chamou para trabalhar com crianças, não me chamou para trabalhar na parte de ensino diretamente. Mas eu gosto de trabalhar no backstage, né, no apoio. Ok, sem problema nenhum. Nós temos que ter essa constante treinamento para sempre agregar os professores, agregar pessoas novas que sejam comprometidas com Deus, não é qualquer um, tem que ser uma pessoa que tem vida com Deus. E, se possível, que goste de trabalhar. Algumas pessoas, à medida que vai trabalhando, vão gostando de trabalhar com crianças, né? Mas nós precisamos entender também aquelas pessoas que não é o ministério delas, que elas preferem estar em outro ministério, sem problema nenhum, né? A gente também tem que ter outras áreas de trabalhar no Ministério Infantil sem ser como um professor em sala de aula. O professor, ele precisa ser membro, porque quando ele é membro, ele já se comprometeu com o corpo de Cristo. Se algo acontecer, ele sendo membro, nós podemos cobrar. Ou nós podemos chegar na nossa liderança, né, nos pastores e falar, pastor, olha, fulano de tal, ele é professor da escola dominical, ou professor do culto infantil, professor de juniores, e ele precisa ter um acompanhamento nessa área. Se ele não for membro, como nós vamos cobrar alguma coisa assim? Não tem como, né? Então, eu só posso cobrar aquilo que ele já fez o compromisso, que é ser membro, né? Ser um cristão, ter essa parte da disciplina, ter os dons e talentos para trabalhar com crianças, possivelmente, né, não ser adolescente, porque muitas vezes o adolescente ele só vai ajudando as crianças quando ele quer fugir do culto, né? E nós não podemos ser o caminho que ele foge do culto, né, no Ministério Infantil. Por isso que o adolescente, ele tem que ser auxiliar, e todos os professores e adolescentes auxiliares, eles têm que entrar num rodízio. Porque como ele vai passar o que ele não recebeu? Então, a gente precisa ter um rodízio, não sempre os mesmos professores todo domingo. Eles precisam aprender, receber a palavra de Deus. Nós precisamos receber a palavra de Deus para depois passar, né? Primeiro, se você não é cristão, não tem como a gente, né, ter isso, muito menos ensinar. E outra coisa do Ministério Infantil que é muito importante nessa organização é ter horários estabelecidos. É se juntar como equipe, com o Ministério Infantil, liderança de Ministério Infantil, com os pastores e falar, olha, nós entendemos que nossa aula, nosso culto infantil vai ser das 7h30 às 9h. Por quê? Primeiro, porque quem está como professor na classe e ficar naquela ansiedade de ver que horas que vai acabar o culto, eu não sei. Que horas que vai acabar o culto? Gente, socorro, porque eu não sei mais o que fazer com essas crianças. Eu me preparei tantos minutos e acabou, e o pastor está se delongando, eu não sei mais o que fazer, O jeito de acabar com isso é fechando um horário fixo, né? Com a liderança. Olha, então nós vamos estar com as crianças até tal horário. Acabou o horário, o culto continuou, lançam lá o PowerPoint falando, pais, venham buscar os seus filhos, pais, as crianças já estão liberadas. Porque além de ser um respeito, né, uma consideração com o professor que preparou para aquele momento, é também uma organização. Gente, quem vem de fora da igreja e olha e fala, nossa, eles têm horário, nossa, eles têm uma sala organizada, eles estão cuidando bem do meu filho. Não é de qualquer jeito, né? Ah, vai lá e coloca lá na classinha, porque eu não tenho com quem fica, joga lá. É só para passar tempo mesmo? Não é para passar tempo, né? É para ensinar a palavra de Deus. Então, horários estabelecidos ajuda com que todo mundo ande junto sem imprevistos, né? E os imprevistos acontecem, principalmente com crianças, né? A gente precisa ter sempre o que fazer mais, porque tem que ser adaptável, né? E também não é porque tem horário estabelecido que vai largar as crianças sozinhas, né? Então, isso é uma coisa bem diferente. Por tudo isso que a gente conversou, qualquer um não serve.
Tem que ser uma pessoa com todas essas características. E a minha pergunta agora é para você. Por que você está aqui dando aula? Né? Nessa sala de aula, na IBD, no culto infantil, no juniores. Por que você dá aula? Nossa, eu acabei caindo de paraquedas aqui porque não tinha ninguém para dar. Eu estava sentado no último banco da igreja e me chamaram e eu acabei ficando, né? Então, eu quero que você pense aí. Por que você está dando aula? Por que você serve no Ministério Infantil? Por quê? Por quê? Porque alguém te pediu desesperadamente, por favor, vem ficar com as crianças. Porque alguém falou, já que não tem ninguém para ficar, você não quer ficar no lugar deles? Ou porque todo mundo foi saindo e você foi ficando e ficou e hoje não sabe nem o porquê. Então, nós precisamos entender o porquê para trabalhar as intenções do nosso coração para fazer para a glória de Deus. Porque independente de onde a gente sirva, com criança ou com adulto, com idoso, com qualquer idade, nós servimos a Deus. Né? Nós servimos a Deus. Então, nós precisamos de pessoas fiéis a seus compromissos, com disponibilidade e humildade para aprender. E isso, pessoas fiéis, são as pessoas que levam a Deus a sério, seus compromissos, sua obra a sério. Com disponibilidade, não é aquela pessoa que não tem o que fazer. É a pessoa que abre uma janelinha na sua agenda para que você possa, para que ela possa servir no Ministério Infantil. E humildade para aprender, para nunca parar de aprender, para nunca parar de ensinar, né? Como o Howard Hendricks diz, nesse livro ele fala, eu quero que os meus alunos bebam da água de um rio, né? Não de uma água de um lago, de uma água estagnada. Eu preciso sempre aprender e ter humildade para aprender. E o que eu preciso saber para formar o Ministério Infantil? O que é necessário eu saber? Qual é a minha meta do Ministério Infantil? Primeiro, a minha meta é proclamar, advertir e ensinar a cada um com toda a sabedoria, para que eu apresente todo homem, toda criança perfeita em Cristo. Então, o Ministério Infantil serve para proclamar, advertir e ensinar com toda a sabedoria a palavra de Deus e apresentar o homem perfeito em Cristo. Romanos diz, pois aquele que antemão conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Então, eu ensino para que as crianças sejam parecidas com Jesus, conforme a imagem do seu filho, de Jesus Cristo. E com o fim de quê? O fim da edificação, para preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, é para a edificação de toda a igreja. Porque, como a gente viu no vídeo, lá do começo, o Ministério Infantil, as crianças são a igreja de hoje. Elas são a liderança de amanhã, mas elas são a igreja de hoje, né? E elas servem também, da sua maneira, do seu jeito, com as capacidades que Deus as deu, na idade que elas têm, mas para a edificação do corpo de Cristo. Então, a igreja as crianças é a igreja de hoje e a liderança de amanhã. Olhando tudo isso, eu preciso pensar, só um pouquinho, eu preciso pensar que elas precisam ter maturidade no serviço, no caráter transformado, elas precisam ser conformes à imagem de Cristo e servir para a edificação de todo o corpo de Cristo, de acordo com os seus dons, né? Se nós somos convertidos, Deus nos deu os dons para servir a Ele na edificação da igreja. Mas precisamos entender também o que o Ministério Infantil não é. O Ministério Infantil não é só para contar histórias e fazer brincadeiras, né? Para deixar lá, não, as crianças gostam, porque é muito divertido. Só para contar histórias e fazer brincadeiras é uma colônia de férias que não tem o propósito de nada, só divertir as crianças. Nós somos um Ministério Infantil. Nós contamos histórias e fazemos brincadeiras com o propósito de ensinar a palavra de Deus, tá? Aí é a nossa diferença. Tudo isso, a história, a brincadeira, o divertimento é uma estratégia para ensinar a palavra de Deus, mas o principal é a palavra de Deus, tá? Então, nós não precisamos ficar pedindo para as crianças ou nos preocupando mais delas saberem
qual foi o tipo da madeira que Noé usou para a construção da arca. Não é isso. Ou só ensinar as histórias bíblicas sem aplicação nenhuma na vida. Quantos tijolos Neemias usou na reconstrução dos muros? Não é isso, não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Mas o que vai fazer diferença é, olha, Noé, quando ele estava construindo a arca, muitas e muitas pessoas riram dele porque estava obedecendo a Deus. Você já passou por algo parecido? Já riram de você porque você queria obedecer a Deus? Mas o que Noé fez? Qual foi o final da história de Noé? Quando ele obedeceu a Deus? Valeu a pena obedecer a Deus mesmo quando todo mundo estava rindo dele? Aí que está a diferença. A gente precisa aplicar as histórias bíblicas para a vida das crianças, fazer essa ponte com a realidade delas, tá? E entender e ensinar a elas o que é pecado. Falar palavrão, desobediência é pecado, né? Não tentar colocar panos quentes em cima, falando, não, olha, você tem que pensar, que não sei o quê. Não, falar, é pecado, isso desagrada a Deus. Né? As crianças, elas têm essa noção, de acordo com a capacidade delas, elas têm, um pouco disso elas têm essa noção. Então, precisamos entender isso. Segundo, o ministério infantil não é só para cuidar enquanto acontece o culto. Por isso que nós temos que ter uma organização. Porque aquele tempo que nós temos com as crianças não é para estar lá enquanto o culto está acontecendo, não. Elas estão cultuando a Deus também lá. Nós estamos ensinando a palavra de Deus lá. E nós também cultuamos a Deus, né? Não estamos perdendo o culto. Ou nós, como você perdeu o culto hoje, o culto foi maravilhoso. Não, aqui nós também, com as crianças, nós cultuamos a Deus. Então, o nosso culto é igual. Ensina a palavra de Deus igualmente. A única diferença é que a gente é mais legal, né? É mais divertido cultuar a Deus com todas os visuais e todas as estratégias que Deus nos dá, né? É mais divertido. E nós precisamos ensinar isso. Por isso que nós temos um tempo, tá? Por essa organização, o tempo que nós nos programamos para ensinar a palavra de Deus nesse tempo. E terceiro, não é só porque não tem ninguém para ficar, né? Nós temos que entender que nós servimos a Deus e não as crianças, e não os adultos, e não quem está vendo. E lugar de homem não é só ensinando adultos, mas é também ensinando crianças. Porque a gente ouve muito, né? Não, é só mulheres que ensinam crianças, homens não ensinam. Mas uma estratégia muito legal é colocar uma vez por mês, a cada, sei lá, no quinto domingo, a gente faz aqui na igreja também, é colocar os pastores para ensinar as crianças. E aí ver como os pastores ensinam as crianças, porque não tem diferença nenhuma eles ensinando os adultos, porque eles estão ensinando a palavra de Deus, né? E muitas vezes eles vão ter que estudar mais para ensinar a criança do que ensinar os adultos, né? Porque vão ter que pensar em várias estratégias para tentar alcançar o coração das crianças, porque elas têm um período de atenção bem menor do que os adultos, né? Então, o nosso instrumento são as pessoas, são os professores, são os instrumentos que Deus usa para trabalhar no ministério infantil, para servir. E muitas vezes vão ter pessoas que vai soltar faísca, né? Como ferro, fio, amigo. A gente tem que entender que vão dar alguns problemas, mas todos são resolvidos, né? E a gente precisa pedir ajuda para resolver, não levar um fardo sozinho, né? Por isso que a gente tem que andar junto com a liderança da igreja. Mas, pensando nisso, de quem é a responsabilidade, então, do ensino cristão? Segundo Timóteo, diz que a responsabilidade aqui começou com a avó Lloyd e com a mãe Eunice de Timóteo. Elas começaram. Segundo, os pais de Jesus levavam ele a Jerusalém toda vez na festa da Páscoa. Então, quando ele completou 12 anos de idade, eles subiam à festa da Páscoa conforme o costume. Então, os pais de Jesus ensinavam a Jesus os costumes, tá? Ensinavam das escrituras para ele. E Deuteronômio 6 fala, desse modo vocês, seus filhos, seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida para que tenham vida longa.
Então, a responsabilidade do ensino das escrituras para as crianças é dos pais, da família. Eles são os primeiros responsáveis. Mas nós, como Ministério Infantil, também podemos cumprir essa ordem de ensinar as crianças. Como? Através das tarefas de casa. Então, as tarefas de casa não é só para os pais reclamar com a gente, né? Nossa, eles têm muitas coisas da escola, parece que não dá tempo de fazer nada. Mas as tarefas de casa também são para que incentivem o culto doméstico com os pais em casa, para que os pais sejam assuntos para puxar com as crianças, né? Para fazer uma revisão do tema durante a semana, para que valorize a palavra de Deus, né? Nós valorizamos muitas vezes o que é de fora, mas quando entendemos o valor, a preciosidade da palavra de Deus, nós mudamos as nossas atitudes. Por isso que a tarefa de casa é tão importante, tá? Para incentivar esse pouco a pouco a cada dia, que para os pais também cumprirem a sua responsabilidade, né? As reuniões e palestras com os pais, chamar alguém para falar com os pais, ou se a sua igreja tem um ministério de casais, ou os pastores, ministério de famílias, podem falar, olha, precisa conversar com essa família, ou precisamos conversar sobre disciplina, ou precisamos conversar sobre curso doméstico, né, para fazer essa reunião com os pais, palestras, é uma maneira de motivar os pais, conversas individuais, muitas vezes você vai ter um aluno, é importante conversar com os pais deles, né, não ficar só você, porque a gente precisa fazer essa ponte com os pais. Às vezes os pais nem sabem que o aluno é disciplinado dentro da sala de aula, mas nós precisamos ter essa conversa, né? E quarto, estimular a participação dos pais. Gente, como é importante e quanto é diferente ver os pais envolvidos como professores, como auxiliares, como servindo no Ministério Infantil, não só para os pais estarem juntos e servir, né? Mas as crianças, os filhos deles olham para ele e falam assim, nossa, meu pai está servindo. Quando nós colocamos alguns pais tipo, para fazer o versículo ou ensinar alguma coisa, fazer a parte do louvor, as crianças vão falar assim, hoje meu pai vai fazer o versículo para decorar. Então, é legal porque também é um exemplo que os pais estão dando para as crianças, né? E juntando tudo isso, o que a gente vai fazer com tudo isso que eu passei para vocês? Primeiro, nós vamos entender qual é o papel do Ministério Infantil. Então, juntando tudo, esse daqui é o objetivo que eu fiz para a igreja, aqui junto com a liderança do Ministério Infantil da Igreja Batista de Santa Rosa. E ele diz, o Ministério Infantil da IBSR tem como objetivo pastorear as crianças visando a salvação e transformação de suas vidas à imagem de Cristo, servindo de apoio para as famílias, buscando ser fiel às escrituras e ensinando verdades bíblicas de forma adequada às necessidades e capacidades de cada idade. Por isso, a missão é anunciar a salvação para as crianças no evangelismo, atingir todas as áreas do desenvolvimento, né? A sabedoria, o cognitivo, o afetivo e o social. Tudo isso junto. Terceiro, conhecer, ensinar e praticar com fidelidade a palavra de Deus. Tudo isso determina como vai ser o meu currículo, como vai ser o meu programa, como vão ser os professores que vão estar na equipe, como eu vou buscar a ajuda dos pastores. Então, tudo isso entra no que a gente já conversou. Então, eu só estou fazendo uma revisão bem rápida. Depois, ensinar a criança a viver na prática a vida cristã, que é a aplicação, né? O trazer para a realidade, não só saber a história, mas viver os princípios que nós aprendemos. Focados na salvação de Cristo, no sacrifício de Cristo, tá? E pastorear as crianças sendo um instrumento de apoio para as famílias, né? Por isso que nós chamamos os pais quando uma criança está indisciplinada, por isso que nós damos tarefas de casa e visar a transformação de suas vidas. Qual é a visão? A visão é conduzir a criança desde pequena a ser seguidora e testemunha de Cristo. Então, não é só seguidora, é testemunhar também. Depois, possuir um espaço físico adequado, organizado e seguro. Então, nós sabemos que cada faixa etária tem a sua
necessidade especial, tá? Então, com o berçário, eu não posso ter a mesma sala de berçário como uma sala de pré-adolescentes. Claro, gente, que isso é um processo, tá? Tudo isso a gente vai conseguindo aos poucos. Mas o importante é entender que eu não posso parar. Não posso me acomodar no que eu tenho hoje. Então, eu preciso, pouco a pouco, buscando adequar o espaço físico que eu tenho e organizando cada vez mais e deixando mais seguro, porque é criança, né? Então, elas correm, pulam, e a gente precisa ter um cuidado maior. Então, ser um cristão relevante na igreja e na sociedade. A criança não é só para ficar dentro da igreja, é também para ser diferença na sociedade. Viver, né, o evangelho na prática fora da igreja. E que muitas vezes só fica ali no meio da igreja, ou quando vem. E, infelizmente, eu consigo enxergar que muitas crianças, por irem há tanto tempo na igreja, se acostumaram, mas nunca tomaram uma decisão por Cristo, né? Então, eu ser cristã na igreja é fácil, mas ser testemunha, aí começa a ser algo que vai exigir delas um pouco mais. E a gente vai entender que a vida cristã é dentro e fora da igreja, é a mesma, né? É uma vida integral. E depois, ter programas que viabilizem fins específicos de ganhar crianças para Cristo. Eu não vou eu não vou ter programa somente para evangelismo. Eu vou ter os dois, para evangelização e transformação. Porque eu nunca sei qual área, ou melhor, qual estágio, né, da vida espiritual está a minha criança. Eu posso ter crianças de 9 anos convertida, mas eu posso ter crianças de 12 anos, 11 anos, para adolescente, que não é convertido. Então, eu preciso constantemente pregar o evangelho, né, o plano da salvação, mas eu preciso também constantemente falar da transformação que Cristo continua fazendo como processo na vida do cristão. Preciso ter esses dois. E entender quando os programas são próprios para o evangelismo ou quando os programas são próprios para esse crescimento, essa transformação, tá? E isso me lembra que eu não posso exigir atitudes de uma pessoa cristã de uma pessoa que não é cristã, né? Às vezes eu fico falando assim, nossa, essa pessoa não faz tal coisa, essa pessoa não lê a Bíblia, sabe? E eu fico cobrando, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, se ela não entendeu o básico. Que eu vou ler a Bíblia por quê? Porque Cristo me salvou. Porque é assim que eu tenho um relacionamento com Deus. Tá? Então, eu preciso entender essas duas vertentes. A conversão e a transformação. Quais são os valores? O compromisso, né? Chegar no horário, ter esquecendo os seus compromissos, né? Ah, se eu fiz uma coisa, eu vou me comprometer a. Eu preciso ter esse compromisso de fazer as coisas. Se eu me comprometi, eu vou fazer. Gente, como eu falei, acontecem imprevistos, verdade, acontece. Mas os imprevistos é para ser imprevistos de vez em quando, né? Não toda vez. Então, quando a gente vê que tem professor, ou nós mesmos que estamos pisando na bola, no compromisso com Deus e preparar a aula, eu preciso entender que qual é o meu papel? Preciso voltar lá para trás e entender o que está no meu coração, por que eu estou fazendo de qualquer maneira, tá? Criatividade, né? Porque com criança você tem que ser criativo. Cuidado, então nós não estamos só para cuidar, né? Mas o cuidado também entra junto no trabalho com as crianças. Preciso ter excelência, porque eu faço para Deus e não para os outros, né? Fidelidade a Deus e a sua palavra, integração entre a equipe, os pastores, os professores, auxiliares, né? Ter uma boa comunicação entre todos, ter uma boa organização. A organização também é testemunho para os não cristãos, né? Porque ele vê que a gente está levando a sério como as coisas acontecem na igreja. E perseverança. A perseverança é muito importante no trabalho com as crianças e com qualquer área de uma igreja, porque a gente não vê o resultado tão rapidamente, né? A gente precisa perseverar e continuar caminhando, entendendo que a base nunca muda. Muda o método, o jeito, mas a base nunca muda. Por isso que nós temos que ter uma base bem sólida e firme na palavra de Deus, para não olhar para trás e falar, nossa, como eu fiz tudo errado, né? Não é errado. Se é método, não é errado.
O método muda, o jeito muda, mas a palavra de Deus não. Tem que ter perseverança nisso. Por isso, agora a gente vai ter uma divisão em grupos para a gente conversar sobre essas tarefas. Isso. Obrigado, Stephanie. Obrigado por tudo que você compartilhou com a gente. Deixa eu voltar aqui. Certo, acho que todo mundo está me vendo aí, né? Muito bem. Pessoal, agora nós vamos ter um momento diferente do treinamento, tá? Nós vamos ter um tempo em grupos. Então, nós vamos dividir vocês em grupos menores. Cada grupo vai ter um moderador e vai ser um tempo de vocês poderem conversar sobre alguns assuntos, algumas perguntas que vão direcionar esse momento, certo? Também nos grupos vai ser explicado sobre uma atividade de casa que vocês vão ter para fazer durante a semana, né, a elaboração aí da missão, visão e valores do Ministério da Igreja Local, onde vocês estão envolvidos. E esse trabalho aí vocês vão trazer na próxima semana, tá? E depois vai ser feita uma avaliação de como que foi fazer essa elaboração, se houveram dúvidas, tá? Então, vocês vão ter um tema de casa até a semana que vem. E depois nós vamos ter ainda mais uma coisa para fazer nos grupos. Vocês vão ter a oportunidade de orar juntos, né, com as pessoas que estiverem no seu grupo, e com isso nós encerramos a nossa aula de hoje, tá? Eu agradeço em nome da faculdade muito pela presença de todos vocês, agradeço também as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook. A gente vai postar depois a gravação aqui também no nosso canal do YouTube, lá da faculdade. E antes da gente fazer a divisão nos grupos, eu quero passar aqui um breve vídeo da Faculdade Batista Pioneira que fala dos nossos cursos de extensão. A gente tem o programa de capacitação ministerial, que tem vários cursos que pode também acrescentar para cada um de vocês conhecimentos em várias áreas, né? Desde doutrinas bíblicas ou mesmo, né, ministério com idosos. Agora a gente está com essa parceria aí fazendo ministério com crianças, né, introdução ao Novo e Antigo Testamento, enfim, são vários parábolas, vários cursos que a faculdade preparou, que você pode fazer online. O valor é muito acessível e nós estamos com uma promoção. Nesse momento você pode, usando um cupom de desconto que está disponível lá no nosso website da faculdade, né, www.batistapioneira.edu.br, você tem 50% de desconto e os cursos saem por apenas R$ 24,00, né? Então é algo que a faculdade está querendo realmente tornar o mais acessível possível. E o curso de doutrinas ele está disponível também gratuitamente, a faculdade está oferecendo esse curso. Eu vou passar então aqui o vídeo da faculdade. Logo depois que terminar o vídeo, vai ser feita a divisão nos grupos, vai aparecer para o pessoal que está conectado no Zoom, vai aparecer uma mensagenzinha na tela, um botãozinho aí, acho que é azul, que vai aparecer, diz a Marta que é azul, né? Vai pedir para você, vai dar um join, né? Esse join é para você entrar na sala do seu grupo, e aí, quando você clicar ali, né, você vai ser direcionado automaticamente para o grupo, tá bom? Então, vou passar aqui o vídeo, mais uma vez um obrigado e um abraço a todos, e a gente volta a conversar na semana que vem. Se quer conhecer mais da Palavra de Deus e saber como aplicá-la na sua vida pessoal e também no ministério prático na sua igreja, eu sou o professor Clayton André Kuhn, sou diretor da Faculdade Batista Pioneira e quero apresentar a você o nosso programa de capacitação ministerial. O programa de capacitação ministerial é formado por vários cursos de extensão para ajudar você a crescer no conhecimento da Palavra de Deus e na prática ministerial. Os temas dos cursos tratam, por exemplo, de introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, interpretação bíblica, doutrinas bíblicas básicas, evangelismo, preparação de mensagens bíblicas, liderança cristã, parábolas de Jesus e muitos outros. Todos eles foram preparados para que você possa crescer no conhecimento e na prática da Palavra de Deus. A qualidade dos cursos do nosso programa de capacitação ministerial vem dos mais de 50 anos de experiência que a faculdade tem no preparo de discípulos de Jesus para o ministério cristão. Os nossos cursos são bíblicos e práticos.
com material didático, aulas em vídeo e exercícios para fixação dos conteúdos. As aulas são totalmente online e você pode começar a qualquer momento. Acesse agora fbponline.com.br e venha estudar conosco. Aqui na Faculdade Batista Pioneira, a sua vocação é levada a sério. Certo? Fica o convite para vocês conhecerem mais dos cursos da faculdade. E agora, então, nós vamos para o nosso momento nos grupos. Aí lembre, né, aperta o botão que vai aparecer na sua tela aí, confirmando o Join, e aí você vai ser direcionado para a sala. Pode aparecer outra palavra também, tá? Admite, abrasileirando, tá? Bom, para o pessoal que nos acompanha em casa, nós vamos então, né, aqui encerrando a nossa transmissão. Na semana que vem nós vamos ter, né, a segunda aula, vamos transmitir ela também. Você vai encontrar essas informações aí na nossa página do Facebook da faculdade ou no canal do YouTube, né? Num desses dois meios aí você vai ter acesso. Muito obrigado aos que nos acompanharam. Um grande abraço a todos.